Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais uma noite de mistério e suspense, onde histórias que desafiam a imaginação ganham vida. Mas antes, marque o sininho e se inscreva no canal. Queremos expressar nossa profunda gratidão a J. Ferreira pelo seu incrível trabalho. Sua criatividade e habilidade narrativa trouxeram à tona uma figura tão enigmática e aterrorizante que, mesmo depois de tantos anos, continua a provocar calafrios e a despertar a imaginação de todos nós. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para J. Ferreira, o mestre por trás da perna cabeluda. E agora, preparem-se para mergulhar em mais uma história repleta de mistério e suspense, inspirada pela lenda da perna cabeluda. Boa noite a todos e aproveitem o espetáculo. A perna cabeluda. Em uma noite nevoada no Recife, a cidade parecia respirar mistério. As ruas estreitas e mal iluminadas carregavam ecos de passos e sussurros, desenhando um cenário perfeito para o inexplicável. Dona Cida, uma senhora aposentada, vivia sozinha em uma antiga casa de 2 andares, cheia de memórias e segredos. Dona Cida costumava fazer suas caminhadas noturnas, hábito que mantinha para se acalmar. Naquela noite, ao passar pela Praça do Derby, ela sentiu um calafrio. Não era o vento nem o clima úmido característico da cidade. Era algo mais. Algo que ela não conseguia explicar. De repente, ouviu um som estranho, como o de algo arrastando-se pelo chão. Parou e olhou ao redor, mas não viu nada. O som, no entanto, parecia estar mais perto a cada segundo. Dona Cida apressou o passo, tentando afastar a sensação de que estava sendo observada. Foi então que ela viu uma perna. Uma perna grossa, cheia de pelos, movendo-se sozinha pela calçada. Os olhos de Dona Cida se arregalaram, e o medo a paralisou por um momento. A perna parecia estar à procura de algo, ou alguém. Sem pensar 2 vezes, ela correu para casa, trancando todas as portas e janelas atrás de si. Durante a noite, ela não conseguiu dormir. O som dos passos continuava ecoando em sua mente. Na manhã seguinte, decidiu contar o ocorrido a seu vizinho, seu João, que era conhecido por suas histórias sobre o sobrenatural. Seu João ouviu atentamente, com um olhar sério, disse: Dona Cida, a perna cabeluda não é apenas uma lenda. Há muitos anos, um homem cruel foi morto aqui no Recife, e desde então, sua perna assombra a cidade, buscando vingança. Assustada, mas determinada a não se deixar intimidar, Dona Cida decidiu investigar mais sobre a história. Visitou a biblioteca local e encontrou registros antigos sobre o homem que seu João mencionara. O nome dele era Gaspar de Almeida, um criminoso temido na década de 1930. Ele foi morto por vingança, e seu corpo foi desmembrado. A perna, dizem, nunca foi encontrada. Com essas informações, Dona Cida procurou a ajuda de um padre local, conhecido por seus conhecimentos em exorcismos e rituais de proteção. Juntos, eles planejaram um ritual para selar o espírito da perna e acabar com a assombração de uma vez por todas. Na noite seguinte, na mesma praça onde tudo começou, Dona Cida, o padre e alguns moradores corajosos se reuniram. Com velas e rezas, iniciaram o ritual. A perna cabeluda apareceu novamente, desta vez mais agressiva, como se soubesse o que estava por acontecer. Mas, com coragem e fé, o grupo conseguiu selar a perna em uma urna sagrada. O silêncio da noite foi restaurado, e o Recife voltou a respirar tranquilo. Dona Cida, agora uma heroína local, voltou para casa, sabendo que a cidade estava segura. Mas, em um beco escuro, um par de olhos brilhantes observava. A vingança nunca dorme, e o mistério da perna cabeluda continua a ser uma sombra que espreita as ruas do Recife, esperando pelo momento certo para ressurgir. Após o ritual bem-sucedido, a cidade de Recife mergulhou em um período de tranquilidade. Os moradores, aliviados, voltaram às suas rotinas, confiantes de que o terror havia finalmente sido contido. Dona Cida, heroína local, retomou suas caminhadas noturnas, desta vez com um ar de orgulho e paz.
Mas o silêncio da noite era enganador. Em uma madrugada fria, um guarda noturno chamado Pedro estava fazendo sua ronda habitual nas proximidades da antiga fábrica de tecidos, um lugar desativado e cheio de histórias de arrepiar. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo estivesse observando, desconsiderou o sentimento e continuou seu patrulhamento, mas os barulhos começaram a emergir novamente, o som inconfundível de algo se arrastando pelo chão. Pedro parou, tentando localizar a origem do som. O nevoeiro denso tornava difícil ver mais do que alguns metros à frente. De repente, a figura familiar e aterrorizante apareceu, a perna cabeluda. Ela estava de volta, mais feroz do que nunca. Pedro tentou correr, mas foi derrubado pela força brutal da perna. Com dificuldade, ele conseguiu se levantar e fugir, mas não antes de perceber que a perna parecia estar à procura de algo, ou alguém. A notícia do ataque de Pedro espalhou-se rapidamente. Dona Cida, ao ouvir sobre o incidente, sabia que algo havia dado errado com o ritual. Junto com o padre e alguns moradores, ela revisitou a urna sagrada onde a perna deveria estar selada. Para o horror de todos, a urna estava vazia e destruída. Dona Cida e o padre decidiram buscar ajuda nos arquivos antigos da igreja, na esperança de encontrar alguma pista sobre como lidar com a entidade de uma vez por todas. Entre manuscritos empoeirados, descobriram que Gaspar de Almeida, o homem cuja perna assombrava a cidade, tinha um diário secreto. Esse diário continha rituais de magia negra e, mais importante, uma maneira de banir seu espírito para sempre. A busca pelo diário levou Dona Cida, o padre e alguns voluntários a um casarão abandonado nos arredores do Recife, onde Gaspar de Almeida havia vivido. O casarão estava em ruínas, com suas paredes cobertas de trepadeiras e janelas quebradas. A atmosfera era carregada de um presságio sinistro. Enquanto vasculhavam o lugar, a perna cabeluda os observava, cada vez mais próxima. Eles finalmente encontraram o diário escondido em um compartimento secreto dentro de uma parede. O padre rapidamente começou a decifrar os textos, e eles se prepararam para realizar o ritual final. O ritual exigia a combinação de símbolos sagrados, ervas especiais e a recitação de antigos cânticos. No auge do ritual, a perna cabeluda apareceu, tentando interromper o processo. Uma luta desesperada se seguiu, com Dona Cida e os outros tentando proteger o padre enquanto ele completava a cerimônia. Com o último cântico, uma luz intensa envolveu a perna cabeluda, que se contorceu e soltou um grito aterrorizante antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto. Finalmente, a entidade estava banida. Recife, novamente, encontrou paz. Dona Cida e seus companheiros tornaram-se lendas vivas, e o casarão de Gaspar de Almeida foi selado, um símbolo do mal que uma vez tentou dominar a cidade. Mas, como em todas as boas histórias de suspense, um segredo sussurrado entre as sombras sugere que o mal nunca é totalmente derrotado, apenas adormecido, esperando pela oportunidade certa para ressurgir. Obrigado pela companhia e até amanhã com a próxima história.